Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, saindo Jesus dos confins de Tiro, dirigiu-se por Sidônia ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo-mudo e suplicavam-lhe que lhe impusesse a mão. Tomando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe Jesus os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a sua saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Éfetá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua, falando normalmente. Ordenou-lhe Jesus que o não dissessem a ninguém. Porém, quanto mais ele o recomendava, mais eles o publicavam. E todos pasmavam cada vez mais, exclamando, este sim fez bem todas as coisas, fez os surdos ouvir e os mudos falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Católica incorporou no rito do batismo, tanto das crianças como dos adultos, este rito que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez para devolver ao surdo-mudo a capacidade de ouvir e de falar. Se os senhores prestaram bem atenção, diferente de outras situações, nosso Senhor tomou o surdo-mudo à parte, separou-se da multidão com o surdo-mudo, colocou os dedos nos ouvidos, enfiou seu dedo no ouvido do surdo, tocou-lhe a língua com sua própria saliva. Jesus tocou na sua saliva e colocou na língua do mudo. E depois, levantando os olhos ao céu, suspirando, como que soprando, disse, Éfetá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua, falando normalmente. Evidentemente que há nestes gestos de Jesus, que a Igreja incorporou no rito do batismo, está aqui, o padre deve, na medida do possível, se as circunstâncias o permitem, e se não há nenhum tipo de risco, o padre, ordo baptismi adultorum, ordem do batismo para os adultos. O sacerdote deve tocar na sua saliva, na sua própria saliva, e então tocar os ouvidos e o nariz de cada um dos que devem ser batizados e dizer, Éfetá, codesta da perire, abre-te, abre-te. Porque a herança do pecado de Adão foi este fechamento. Nós não vemos mais a Deus e não ouvimos mais a Deus. A peçonha diabólica inoculada em nós pelo pecado original nos colocou numa situação, numa espécie de autismo. Acho que a melhor figura aqui para dizer qual é o nosso estado depois do pecado de nosso primitivo pai é de um autismo. Nós não vemos, nós não ouvimos Deus. E é verdade, meu senhor e minha senhora, Deus está fazendo absolutamente tudo neste exato momento. Governando e mantendo naquela ordem estabelecida por Ele mesmo, segundo sua sabedoria infinita, governando todas e cada uma das criaturas, inclusive nós, quem vê, quem se dá conta. Os nossos sentidos nos passam uma falsa impressão de que vivemos num abandono, num deserto. Deus nessa situação
tem para nós mais o realismo de uma abstração, é mais uma abstração do que uma realidade. Não vemos, não nos damos conta de sua ação, e no entanto ele está presente a todo instante e fazendo tudo, mantendo na existência o que ele fez um dia existir. Ora, o que acontece agora quanto à manutenção das coisas na existência é um milagre. Nada pode existir por si e nem nada pode manter-se existindo por si. Nós vivemos num permanente milagre, numa ação poderosa, infinitamente poderosa de Deus, e não nos damos conta. Somos surdos, cegos e mudos. Deus está fazendo tudo, meu caro. E nós não nos damos conta. E vejam, isto, em alguns casos, esta falsa impressão deixou marcas, verdadeiros traumas. Pessoas que se viram de repente num estado de depressão, de imensa tristeza, de frustração, de vazio, porque não encontram nenhum sentido, não veem nada, não enxergam nada, não percebem nada a não ser a si mesmas. Autistas existenciais. Por isso, eu gostaria de lembrar vocês duas coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo ministério da Igreja, pelo ministério dos sacerdotes, fez conosco, porque Santo Agostinho diz, é Cristo que batiza. Em qualquer sacramento é sempre Jesus Cristo quem age. Homem nenhum pode operar estas obras, a não ser que Jesus Cristo, que é a causa eficiente dos sacramentos, haja. O padre, o sacerdote, o ministro é apenas a causa instrumental. A causa eficiente é Jesus Cristo. Nosso Senhor, por meio da Igreja, repetiu conosco o que fez outrora no deserto, separando-se da multidão com o surdo mudo, fez conosco como fez com ele. Nos tocou e nos disse, abre-te. Não percebes, não vês, não ouves. E este é um imperativo que deve nos acompanhar, porque ninguém de nós aqui está plenamente curado e livre desse autismo, dessa espécie de autismo. Ninguém de nós está plenamente curado. Boa parte de nossas reações, não obstante tenhamos fé, tenhamos aí uma regular prática religiosa, boa parte de nossas reações, o modo como interpretamos os fatos, as ações das pessoas, as coisas que se dão conosco, mostram que somos ainda bem autistas. Muito, mas muito autistas. Ao fim e ao cabo, o que é que enxergamos? Nós mesmos. E quem se enxerga, quem ao fim e ao cabo não enxerga outra coisa a não ser a si mesmo, enxerga suas paixões. Suas próprias paixões, seus próprios gostos e, portanto, suas frustrações, porque a paixão, por definição, é algo que não se sacia nunca, que nunca está contente, que é aquilo aquilo que quanto mais você dar, mais quer, mais pede, mais exige. Uma vez que falamos do batismo, que incorporou no rito do batismo cristão, estão incorporados estes gestos de Cristo que fizeram o surdo ouvir e falar.
a compreender, que devolveu ao surdo-mudo a capacidade de entrar em comunicação, em comunhão com as realidades à sua volta. Vocês lembram exatamente isso? Foi algo que parecido se deu conosco. São Tomás de Aquino recorda uma coisa importante, que quando alguém adota outrem, toma um estranho por filho e herdeiro. Não pode formá-lo à sua imagem. Não pode transferir as suas características genéticas para o filho adotado. Toma-o simplesmente com suas qualidades e defeitos. Deus, quando decidiu nos fazer seus filhos, foi mais longe. Porque torna capazes de adoção aos que ele escolhe, purificando-os da lepra do pecado, revestindo-os da graça santificante, então comunica-lhes sua sabedoria, sua santidade, sua própria natureza, a fim de elevá-los e torná-los dignos dele. Esses então são feitos irmãos de Cristo, animados pelo mesmo Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Então podem dizer com certeza e verdadeiro amor: Pai nosso que estás no céu. O que não podíamos pela natureza, podemos pela graça. Nossa natureza decaída era incapaz de Deus. O que não podíamos pela natureza, nos foi dado pela graça. A nossa adoção filial da parte de Deus não é como a adoção dos homens, um ato jurídico pelo qual alguém é reconhecido pela lei como filho de fulano, sem que nada mude. Quem nos chamou à adoção filial nos fez participantes de sua natureza. E é muito oportuno, então, este convite, este imperativo que Nosso Senhor usou com o surdo-mudo no deserto e que o sacerdote pronunciou sobre nós quando fomos batizados. Abre-te. Enxerga quem eras e quem és agora. Onde vias a Deus e onde pode vê-lo a partir de agora. Esta infeliz persistência numa vida ainda marcada por pecados, por imperfeições, por um lado, e estas ondas, estes assomos de desânimo, por outro, nos vemos desanimados, mostra que ainda o autismo, damos mais atenção ao autismo, aquele de Adão, que continua se manifestando em nós de tantas formas e de tantas maneiras, e pouca atenção a este imperativo. Abre-te, enxerga, olha, vê quem está contigo, quem és agora e quem está contigo. É essa graça que pedimos, caros irmãos e caras irmãs. Meu irmão, aqui cabe bem aquela exortação. Algumas pessoas vão muito enganadas. Se Jesus Cristo fez conosco no batismo o que fez, se o batismo nos devolveu o tato divino, a audição divina, a visão divina, então não são propriamente as coisas e as pessoas que estão à nossa volta que precisam mudar.
julgamos de um ângulo bem obtuso, bem errado o mundo, porque o consideramos a partir do autismo adâmico, esse que recebemos do primitivo pai, e não daquilo que se operou conosco quando fomos chamados à filiação divina e nos tornamos participantes da natureza daquele que decidiu ser nosso pai. Então, na verdade, meu caro irmão, algumas pessoas erroneamente dizem, a minha família precisava mudar, eu precisava mudar de ambiente, mudar de casa, Bom, guardadas as proporções e cada caso é um caso, não é? Na verdade, em boa parte deles, quem precisa mudar é o próprio indivíduo que se ressente dos ambientes e das pessoas que estão à sua volta. Se vivêssemos de fato aquilo que nos tornamos quando fomos batizados, se permitíssemos, enfim, que a graça de Deus se sobrepusesse sobre a nossa natureza autista, o mundo seria outro para nós. E as pessoas com todos os seus males e com todas as suas misérias e com todos os seus defeitos, das quais nos dizemos vítimas, né? Sou vítima dele, fui vítima dela, imediatamente mudariam de figura. Então nós encerramos esta catequese, esta meditação, pedindo a Deus isto. Não foi Santa Elizabeth da Trindade que se disse, toda alma que se eleva o mundo consigo? Talvez precisássemos aqui uma espécie de um cair em si, parecido com aquele que se deu com São Francisco de Assis, quando viu que as coisas iam mal no mundo e sobretudo na igreja, iam bem mal mesmo. Ele entendeu isso, que as coisas iam mal por causa dele. Ele não ficou procurando culpados do lado de fora, mas ele entendeu que quando ele fosse melhor, o mundo seria melhor, e quando ele fosse santo, a igreja seria mais santa. Este sim conseguiu vencer o autismo, nós ainda não. Nós, infelizmente, ainda não. Nosso modo de ver e julgar as coisas e as ações oriundas desse critério de juízo mostram que permanecemos ainda muito autistas. Não entendemos este imperativo batismal que nos disse, abre-te. Eras filho de Adão, agora és filho de Deus. O homem, a natureza humana era a tua medida, agora a tua medida é a natureza divina. O mundo era a tua casa e a tua sepultura. Agora a tua casa e o teu destino são o céu. Supliquemos esta sabedoria, filhos, porque se isso não se resolve, se isso não nos resolver, nada nos resolverá. Levemos, portanto, esta tarefa tão antiga e tão nova, a de permitir que Deus conclua, que Deus leve adiante, que Deus consiga planificar aquilo que se iniciou para nós no Santo Batismo. Abre-te.
Sai de ti, deste mundo paralelo, deste metaverso. Sai dele, deste metaverso feito de ti mesmo. Sai! Um susto como aqueles que os discípulos de Emaús levaram quando Jesus partiu o pão. Viram que era, nossa, estava conosco o tempo todo e não nos demos conta. Estava conosco estas horas todas, andou conosco, falou conosco e não vimos. É o nosso caso. Porque infelizmente ainda vemos que a adoção divina, consideramos a adoção divina com critério humano. Quer dizer, eu lamento que para muitas pessoas o batismo que elas receberam, dele não tenha sobrado outra coisa a não ser o registro no livro paroquial. Foi o que sobrou. O que é que sobrou do batismo de boa parte dos batizados? O registro que foi feito no livro que está guardado no arquivo da paróquia. Só! Um documento. Que poderia dizer muito, mas que ao fim e ao cabo diz pouco ou talvez nada. Imagine poder conviver, estar ao lado de uma pessoa que tem o critério do céu para todas as coisas. Que vendo, vê com os olhos de Deus e que tocando, toca com as mãos de Deus tudo o que toca e que sentindo, sente com o coração de Deus tudo o que sente. Mas quem descobriu alguém assim, descobriu o Padre. Agarre-se esta pessoa, porque encontrou o céu na terra. Terá então encontrado o céu na terra. Supliquemos esta graça, filhos. Porque eu não estou falando aqui de uma determinada categoria. Mas o padre está falando talvez dos bispos, dos sacerdotes, dos conselheiros. Não, estou falando de todos os que passaram pelo útero da Igreja Católica, que é a pia batismal. Daqui tiramos nós não temos, meus caros, não temos certeza de nada, nem garantia de nada com relação à nossa vida aqui na terra. Mas uma garantia nos está dada. Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos. Deus é meu Pai, eu sou seu filho. Quem venceu o autismo do pecado de Adão, do pecado original, tem nisso todo o alicerce de sua vida, toda a sua segurança e esperança. Está contente e não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. E é a graça que nós pedimos. E sem sombra de dúvida, a que mais necessitamos, sobretudo no mundo conturbado, como naquele no qual fomos chamados a viver. Um mundo terrível, uma época triste como a nossa. E que precisa de gente assim, que tem este senso de Deus, que é aberta, vendo Deus e vendo em Deus tudo o que vê, tem alguma coisa importante a dizer. Tem alguma coisa que valha a pena ser dita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito